Boa noite a todos, boa noite, Germano Soares. Boa noite, Emílio, tudo bem? Estamos de volta com o Podfisco, uma iniciativa do Sinafisco, Sindicato dos Analistas Tributários da Receita Estadual. E hoje vamos falar de um assunto que está na mente de todo mundo já, né, Germano? Isso, Emílio, essa é a função do Podfisco, trazer assuntos importantes, relevantes para a sociedade rondoniense. Já passaram por aqui pessoas de grande notoriedade, de grande saber na área das finanças, na área tributária. E hoje nós temos um cidadão que é referência quando se fala em direito eleitoral. Mas, Emílio, será que os nossos ouvintes sabem o que é um antigo modelista? Elucide para nós, Germano. Antigo modelista, Emílio, e aqueles que estão nos ouvindo, é o cidadão que gosta de carros antigos, aprecia carros antigos. Olha, nos Estados Unidos é bem comum, né? Aqui no Brasil também temos. Temos aqui no Brasil, no Sul em especial, e esse nosso convidado é um antigo modelista. Ele se chama Manuel Veríssimo Ferreira Neto. Boa noite, doutor Manuel. Boa noite, Emílio. Boa noite, Germano. Boa noite a todos que nos assistem pelo Podfisco, o podcast do Sinafisco. Hoje, Sindicato dos Analistas da Receita Federal. É uma honra estar aqui falando de um tema tão pujante que é eleições, né? Mas antes, vamos falar de antigo mobilismo, é isso? É importante, eu acho, a gente trazer esse assunto porque fizemos direito juntos, né? E aí já adianto, o doutor Manuel Veríssimo, formado em Direito pela extinta Faro, assim como eu, mestre e doutorando em Direito, coordenador e professor da UNAMA. Né? UNAMA, Universidade da Amazônia. Mas, doutor, nos fale um pouco mais sobre as suas experiências profissionais, né? A sua bagagem profissional, onde mais o senhor já atuou aqui na sociedade rondoniense? Vamos só antes explicar para o público essa pontuação que o nosso dileto amigo Germano fez a respeito de carros antigos. Depois de muitos anos, né, como pontuou ele, nós que fomos contemporâneos da Faro, faculdade que hoje já não existe, infelizmente, mas anos depois nós nos encontramos num evento de carro antigo, né? Você com o seu Fusca verde e eu com o meu Fusca azul. Eu fui testemunha dessa realização de um sonho, né? O Germano, naquele momento, ele era um entusiasta. Ele estava, né, com aquele Fusca com ar-condicionado, DVD, vidro elétrico. A gente tem um carinho por carro antigo e só quem tem essa paixão na veia sabe a dedicação, esforço e principalmente dinheiro. Não, e foi um momento importante porque realmente fazia anos que nós não nos encontrávamos e naquele momento, não sei se o senhor se recorda, o senhor estava com o doutor Joaci. Joaci dos Santos Loura. Exatamente. Que no futuro veio a ser, né, seu sócio. Exato. E o senhor, aliás, os senhores passaram a ser advogados do Sinafisco. E que já esteve aqui nesse programa, né? O doutor Joaci abrilhantou aqui um dos Podfiscos. O Joaci, que hoje me dá o prazer de ser meu sócio, atuou enquanto juiz eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, fez um belíssimo trabalho representando principalmente a advocacia, mas fazendo, né, o papel da judicatura eleitoral. E de lá para cá, são hoje 16 anos de advocacia, boa parcela dela dedicada ao direito eleitoral também. São 16 anos, desde a eleição de 2008, eu me formei em 2007, já inicio a trabalhar nas eleições de 2008, de lá para cá é um vício. Quem trabalha com eleição, claro, na parte técnica, né, não consegue parar. E campanhas de governo, campanhas municipais, a gente está sempre atuando, seja com consultoria, seja com palestras, eventos, também atuando na prática, advogando para candidatos, partidos políticos. E é uma honra, como eu disse, estar podendo falar de eleições no ano eleitoral. Nós estamos à véspera aí, né? O calendário eleitoral já está em andamento.
estamos diante de um marco importante, que são as janelas partidárias, e daqui em diante teremos outros marcos, a exemplo da filiação partidária, convenção, registro de candidatura, eleições, prestação de conta, e é o que eu me propus a estar falando com o nosso internauta, o nosso telespectador na noite de hoje. Doutor, a gente costuma explorar aqui no nosso Podfisco apresentar melhor a intimidade dos entrevistados, né? Então, a gente sempre desafia o convidado a dizer os seus hobbies, o que o doutor Manuel faz quando não está, né, nas campanhas, no escritório, né, o que lhe distrai além do trabalho, né, de ver as questões de advogado. Manuel Veríssimo, por Manuel Veríssimo. Isso. Meu hobby, minha distração, até o nascimento dos 3 meninos que eu tenho hoje, era realmente carro antigo. Sempre que podia, eu e minha esposa estávamos passeando ou participando de feiras e eventos, né? E é claro, dando aquele rolê de final de semana. Torce para algum time? Hoje, o meu hobby é cuidar de menino. Quando eu tenho tempo, que a advocacia tem, dos meus 3 filhos, aqui eu mando um beijo para eles, que eles estão assistindo, a minha esposa também. Um beijo pro Luiz, pra Marcela, pro Miguel, pro meu amor, Daiane Fernanda. E nos finais de semana nós temos uma chácarazinha ali perto da Polícia Rodoviária Federal, que a gente costuma passar o final de semana. Uma chácarazinha eu não conheço ainda. Refúgio. Eu não conheço esse refúgio, doutor Manuel. Estão convidados. É por isso que o nome é refúgio. Ele fica meio escondido, não conta pra ninguém, né? Bem escondido, pra gente poder ficar, a família se curtindo, porque a profissão do advogado, por si só, ela demanda muita dedicação, e é o tempo que eu gosto de dedicar à minha família, aos meus filhos e à minha esposa. Perfeito. Doutor Manuel, a gente sabe que há uma definição do calendário eleitoral, né? Como impacta esse calendário eleitoral no planejamento, na execução das campanhas? Como é que isso se procede, assim, de uma maneira bem prática, para que aqueles que estão nos assistindo possam entender? As pessoas, por falta de desconhecimento, elas tendem a pensar que as eleições começam só no ano, a partir de janeiro. Mas o calendário eleitoral, ele se inicia um ano antes. A eleição esse ano sempre é no primeiro domingo de outubro, caiu dia 6 de outubro. O calendário eleitoral, ele se iniciou 6 de outubro de 2023. E de lá para cá tem uma série de regras que devem ser obedecidas, e caso o candidato, partido político, entre outros atores, né, não cumprirem, isso vai ter um impacto direto. A exemplo da janela partidária que eu falei agora, que está aberta. Mas o que é janela partidária? É interessante explicar para quem não está nos ouvindo, né? Não está afeito com a nomenclatura. Exatamente. O que é janela partidária? A janela partidária é uma anuência, uma possibilidade legal daqueles candidatos que estão indo à reeleição para cargos proporcionais, e esse ano são os vereadores. Nós estamos diante de uma eleição municipal onde quem vai concorrer são vereadores e prefeitos, né? Nós temos intercaladas eleições municipais e eleições gerais. Nas gerais, são os deputados estaduais e federais que podem migrar de partido durante um lapso, 30 dias antes do registro de candidatura, e é justamente entre 7 de março a 6 de abril, eles podem trocar de partido. Então estamos dentro da janela. Estamos dentro da janela. Eles foram eleitos por e nesse lapso de 30 dias, indo para a reeleição, eles podem trocar do partido pelo qual foram eleitos. Então, quem quiser trocar de partido, o momento é agora. Exatamente. Até o dia 5 de abril. Você aí que está querendo disputar, né, aí as eleições municipais e não está satisfeito com o seu partido, não é, doutor? Exatamente. Esse é o momento. É o momento de fazer análise das melhores legendas, análise da possibilidade de ser eleito pelo aquele partido, e também fazer a análise do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, se esse partido ele é um daqueles que receberá fundo e qual a proporção desse fundo. Mas antes disso, eu queria pontuar que nós dissemos que o calendário se iniciou
um ano antes. 1º de janeiro tem uma data importante, que é o período em que as pesquisas eleitorais já não podem mais ser divulgadas sem registro no tribunal, na Justiça Eleitoral. Todo aquele candidato ou instituto, empresa que pretende fazer a divulgação de uma pesquisa eleitoral desde janeiro, antes dela ir ao ar, 5 dias antes dela ir ao ar, ele tem que registrar na Justiça Eleitoral. Uma curiosidade, na verdade uma curiosidade minha, né? Com relação à pesquisa eleitoral. Ele tem que registrar a pesquisa. A Justiça Eleitoral, ela faz algum tipo de verificação nessa pesquisa ou é apenas um protocolo? Perfeito a sua pergunta, me perdoe. A Justiça Eleitoral não faz uma análise prévia. E nesse ano, a resolução que trata da pesquisa eleitoral deixou isso muito bem claro. O papel da Justiça Eleitoral é agir mediante provocação. Provocação de quem? Do Ministério Público, partidos políticos e candidatos. Ela não faz. Mas existem alguns requisitos que a pesquisa deve obedecer, né? Depois de protocolada, são informações complementares que, caso o contratante, caso a empresa contratada não não apresente a Justiça Eleitoral, a pesquisa pode ser considerada como não registrada. A exemplo nós estamos falando de eleições municipais. Quais foram os bairros pesquisados, né? O percentual de candidatura é por gênero, entre outras informações que estão lá no artigo 33 da Lei 9.504, que devem ser obedecidos. Essa questão das pesquisas, né, envolve muita polêmica, né, doutor? A respeito da confiabilidade ou não, né? E como que a Justiça Eleitoral ela se defende, né, digamos assim, defende a sociedade de possíveis fraudes, né? Apresentado essa pesquisa e caso ela seja alvo de algum tipo de impugnação, cabe à Justiça Eleitoral ver se ela está respeitando os requisitos da resolução que trata da pesquisa, né? Todo ano de eleição é editada uma resolução do TSE, através do seu poder normativo, para normatizar determinados temas, e pesquisa é um deles, e também da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições. Feita essa análise, caso haja alguma irregularidade, a Justiça Eleitoral retirará do ar. Mas existem irregularidades que são procedimentos formais, que ele esqueceu de levar o número dos municípios. A pesquisa... Há todo um controle, então, né, por parte da Justiça Eleitoral, né? A Justiça Eleitoral verificará, retirará do ar. Caso seja constatado fraude, aí sim, a coisa já começa a enveredar pela penalidade criminal, né? Apurada a responsabilidade, é claro, o direito ao contraditório, a ampla defesa, se o partido foi o responsável pelaquela fraude ou o candidato, se ele anuiu aquela fraude constatada, todos os envolvidos responderão perante a Justiça Eleitoral. Doutor, a gente está falando aqui já, o senhor até comentou, né, que os atos gerais do processo eleitoral é importantíssimo, né, neste processo como um todo. O senhor pode explicar melhor para nós no que ele garante a transparência e a lisura do processo? Os atos gerais, ou atos preparatórios, também regulamentados por uma resolução específica, eles trazem procedimentos a exemplo do horário das eleições. A resolução desse ano, ela determinou que as eleições devem ocorrer simultaneamente em todo o país. Qual que será o horário? O horário de Brasília, né? Nós seguimos o horário de Brasília. Então, as eleições começam em todo o país às 8 horas de Brasília e se encerram às 17 horas de Brasília. Em Rondônia, por causa do fuso, a gente vai começar às 7 horas da manhã e vai finalizar às 16. O Acre, né, sempre 2 horas atrás. Né? E aí,
Mas qual que é o objetivo da norma? A norma é que os resultados sejam publicados, seja dado divulgação de todo o resultado das eleições simultaneamente. O cara vai saber quem se elegeu em Rondônia, quem se elegeu no Acre, São Paulo, em tese, simultaneamente. A depender do município, as urnas fecham mais cedo e é claro que o resultado vai sair mais cedo, né? Sim. Perfeito. Já foi dito que são 16 anos de experiência, né, na área eleitoral e no decorrer dessa trajetória, doutor Manuel, tem algum caso pitoresco, alguma situação engraçada, curiosa, cômica, algo assim que o senhor lembre, que no momento assim o senhor lembra disso? De repente não precisa nem citar o santo, né? Não. Conta, né? Mas pode contar o milagre. Conta o milagre sem citar o santo. Perdão, meu celular caiu aqui, mas há um fato engraçado que eu, inclusive, relato ele preservando alguns personagens no meu curso. Aqui eu quero fazer antes um merchan, que chama-se o curso Advogando nas Eleições. Se você é advogado ou se você é um dos atores que irá trabalhar nessas eleições, eu quero te convidar a acessar o meu Instagram e depois na edição, se puder colocar, Emanuel Veríssimo NT, e acessar a bio e fazer o cadastro no curso Advogando nas Eleições. Nesse curso eu vou relatar esse episódio que aconteceu aqui. Já que o senhor falou em merchan, vamos aproveitar o momento para dizer a você, não é, Emílio? Ative o sininho. Ative o sininho de notificações. Inscreva-se. Curta. Deixe seu comentário. Podfisco é um projeto do Sinafisco, Sindicato dos Analistas Tributários da Receita Estadual do Estado de Rondônia. Saúde, doutor Manuel. Emílio. Vida longa ao Podfisco. Vida longa ao Podfisco. E você não pode perder nenhum episódio. Se você entrar no canal do Podfisco, encontrará entrevistas maravilhosas, assim como esta que está ocorrendo agora. E nesse momento eu queria parabenizá-los pela iniciativa. Eu tenho acompanhado grandes nomes do cenário político e eu falo de políticas públicas. As pessoas entendem política como política partidária, mas a política pública, que isso é o secretário, por exemplo, de Finanças, que me parece que já passou aqui. Já passou por aqui. Entre outros nomes, né, de envergadura no nosso cenário estadual. E concluindo em relação ao curso, é um curso voltado para você que vai atuar. As inscrições são limitadas, mas se você se interessa pelo direito eleitoral e não conhece, fala, poxa, mas todo mundo fala de eleição, que é uma área sazonal, eu quero te mostrar como é rentável advogar nas eleições. São 45 dias em que você pode faturar mais de R$1 milhão. O meu escritório, nas últimas eleições de 2020, e falo porque a transparência no processo eleitoral é muito grande. Então está tudo no DivulgaCand, que é onde registra a contabilidade das eleições. DivulgaCand, o nosso escritório faturou mais de 7 dígitos. E as pessoas não têm a noção. Aquele advogado de início de carreira, aquele bacharel, aquele cara que está com a carteira da OAB debaixo do braço e fala, poxa, mas o que eu vou fazer? Eu não sei que área. Ou aquele advogado que está com 20 anos e está insatisfeito com o nicho que ele atua. A oportunidade para esse profissional são as eleições 2024. Excelente. Vem para o direito eleitoral. Excelente. Maratona. Será que dá tempo, Germano, advogando de fazer o curso nas e eleições. partir para o ramo? Rapaz, depois do que ele Eu acho falou... que o Sinafisco vai me perder muito em breve. 7 dígitos. Meu 7 amigo. dígitos. Rapaz, vou sonhar com esses 7 dígitos hoje. Perfeitamente. Hoje nós estamos fazendo um evento de aquecimento chamado Maratona Eleitoral. Ele está acontecendo dos dias 18 de março a 5 de abril. Toda manhã às 8 horas de Brasília e às 20 horas também. E esse evento maratona é um aquecimento para a Semana do Advogado Eleitoral. Na Semana do Advogado Eleitoral serão 3 dias de imersão total no evento online gratuito. O link também está na bio
do meu perfil, né, Manoel Veríssimo NT. Nesse evento online e gratuito, você vai aprender com grandes nomes de quem faz o direito eleitoral na prática, quem já foi juiz igual o Dr. Joaci, quem trabalha com contabilidade igual o Dr. Vitor Morelli, que será um dos nossos palestrantes, e também comigo, Manoel Veríssimo, advogado, né, com essa trajetória, professor universitário e doutorando em Direito. Mas para a gente não perder o fio da meada e falar sobre um caso, no mínimo... Pitoresco? Interessante, ocorreu nas últimas eleições. Nós verificamos que o material de uma determinada candidata, ele estava irregular. O material gráfico, ele deve obedecer a alguns padrões, né, que estão lá na Lei 9.504. A exemplo desses padrões, o nome do vice ou do suplente deve corresponder, né, de forma a grafia, ao mínimo 30% do nome do titular. Então pensa bem lá, nós temos Emílio Governador, vice Germano. Esse vice Germano tem que corresponder a, para não ficar mínimo, muito pequeno, né? Exato, para não esconder. Para não esconder. Exatamente. Né? Nós verificamos que todo o material, aí eu estou falando para vocês, de mídia impressa, e aí são banners, são adesivos, perfurados, nossa, o tanto bolas, que essa pessoa gastou, né? E também a mídia digital, os flyers, né, as bonecas, todo material de campanha. Tudo errado. Tudo irregular. O que o Manoel fez? O que o Manoel fez? Ele se camuflou, foi dentro do... É agora que a especialidade fala alto. Agora, Emílio, eu acho que é o momento do pulo do gato. Eu entrei, me fiz como um dos colaboradores formiguinha dentro da campanha da candidata, recolhemos esse material, entregamos para a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral mandou retirar todo o material. É porque isso podia comprometer, inclusive, a candidatura? R$800 mil de material. Muito. Tiveram que foram refeitos. Eu imagino que essa candidata ela não conseguiu se eleger por uma dessas estratégias. Porque você imagina uma campanha na rua, você ter que retirar tudo e produzir tudo novamente. Um tempo curto de campanha, né? Curto de campanha. Prejudicou bastante, né? Né? Mas ela foi mal orientada ou o que aconteceu, doutor? Olha, todos os parece bobagem, né? Mas técnicos, pode ter sido decisivo para ela não... Todos os profissionais prestadores de serviço, seja advogado, contador, marqueteiro, publicitário, têm que saber as regras do jogo. Não adianta você contratar um contador que não seja um contador especialista em prestação de contas eleitoral só porque ele faz a prestação de contas da sua empresa. Isso não vai dar certo. Assim é com advogado. Por isso que eu estou reforçando toda hora. Faça a sua inscrição na semana do advogado eleitoral. Isso que o senhor acabou de dizer, doutor Manoel, o Emílio, né, que nós trabalhamos juntos diariamente, a gente conversa sempre sobre isso. Não adianta você entrar para ser técnico de futebol conhecendo as regras do basquete, né? Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Então procure um especialista. Vai passar vergonha, na verdade. Vai passar vergonha. Essa minha experiência que no mínimo inusitada, que eu queria dividir com vocês. Mas tem outras. Achei interessante, mas achei que o final ia ser um pouquinho mais feliz. Mas foi bastante mas para minha cliente foi feliz. Ela foi muito feliz para minha cliente, né? Sim. não foi feliz para o adversário dela. Sim. É verdade. Doutor, eu ia até explorar um pouco mais aqui das pesquisas eleitorais, né? E eu posso até lhe perguntar, o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu vejo, Germano, que essa questão nas redes sociais é muito desqualificada, as pesquisas. Então, dependendo do time que o camarada está torcendo, ele diz que a pesquisa foi comprada, não é confiável, mas acredito eu que as pesquisas obedecem critérios estatísticos, né? A resolução, conforme o doutor aí falou, eu só quero acrescentar
mais alguma coisa antes de passar para outro tema? Na verdade, eu não sei se eu estou conseguindo captar bem o que o Emílio está querendo perguntar, né? Mas é até interessante, só parênteses, né? Eu participei há muitos anos de uma entrevista e onde o assunto era a confiabilidade das pesquisas eleitorais, né? E durante a entrevista eu percebi que tudo caminhava para que se dissesse que não eram confiáveis, né? Que eram feitas de qualquer jeito, né? Como é que pode? Eu tenho milhões de pessoas, entrevisto ali 3.000 pessoas e vem dizer que aquilo ali representa o desejo, né, o anseio da maioria. Eu acho que talvez seja isso, né? Qual é a opinião dele a respeito das pesquisas? Nós já falamos, né, no início, mas de repente, se o senhor quiser... O descrédito quanto às pesquisas, ele se inicia lá na reeleição da presidente Dilma e Aécio Neves, onde o resultado foi, né, não foi aquilo que os principais institutos, IBOP, vamos pensar em outro aqui, Instituto Globo e aqueles que fazem pesquisa, não reproduziram o resultado de fato das eleições. Aconteceu também agora com o resultado de 2022, mas sempre a depender do ângulo. Alguns vão falar, mas a pesquisa X acertou, a pesquisa Y errou. A metodologia utilizada, ela vai ser determinante para que a confiabilidade desses institutos e do resultado dessa pesquisa seja garantido. Porém, eu queria fazer uma consideração quando o Emílio falou das sondagens, na verdade, enquetes que ocorrem na mídia social. Há uma diferença entre pesquisa de opinião, que é a pesquisa eleitoral, sondagens e enquetes. E qual que é a diferença? É que a pesquisa eleitoral, ela tem critérios objetivos, né? Um plano amostral. Tem toda uma técnica. Usa técnicas estatísticas, inclusive, né? Já a sondagem, ela não tem esse compromisso. A enquete, ela não tem esse compromisso. Por isso, há uma diferença bastante grande entre pesquisas de opinião e sondagem, enquetes, que não precisam respeitar esses requisitos legais e são publicadas. Perfeitamente. Doutor Manuel, é um tema que se fala assim constantemente e alguns são muito críticos, né? É o Fundo Especial para Financiamento de Campanha, né? Valores muitas vezes astronômicos. Alguns dizem, por que não usa esse dinheiro para a saúde, para a educação, né? Por que dar esse dinheiro para os políticos fazerem campanha? E a minha pergunta é exatamente essa. Com relação ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, qual a importância dele? Ou ele traz, de fato, alguma equidade para os candidatos? Ele traz mais transparência na questão do processo eleitoral? O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele entra no cenário político brasileiro com o fim da possibilidade das pessoas jurídicas doarem. Houve uma ADI da Ordem dos Advogados do Brasil que questionou a norma que possibilitava que as pessoas jurídicas doassem para as eleições. Naquele momento, o que se via não eram doações, eram investimentos. A empresa... Inclusive, esse tema, né, doutor, é muito polêmico. Então, divide os brasileiros. Alguns acham que o governo não devia financiar. Mas daí o senhor vai agora nos esclarecer por que chegamos aonde estamos, né? Exato. O Fundo Especial, ele é criado a partir da impossibilidade das pessoas jurídicas doarem. Porque, naquele momento, havia um investimento. Vamos dizer o Itaú, por exemplo. O Itaú pegava e doava no cenário nacional para a esquerda e para a direita. O mesmo, né, financiador, ele doava para dois partidos antagônicos. Ou seja, ele estava ficando bem com os dois. Houve uma pressão para o Congresso, houve essa alteração, depois da ADI, da OAB, e o Congresso, na verdade, uma pressão para o STF declarar essa norma inconstitucional, que está lá na Lei 9.504, e uma alternativa para
irrigar economicamente as campanhas eleitorais foi a criação desse fundo, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é composto por dotações orçamentárias. Hoje o montante é de quanto, doutor? O senhor se recorda? 4,9 bilhões de... 4,9 bilhões. Bi com B de banana. Bilhões de reais. Isso impacta, né, na mente das pessoas, né? Porque gastar tanto com um processo como esse, né? A gente vê que as pessoas continuam descrentes na política, mas fora da política, né, Germano? Uhum. E, doutor Manuel, na minha opinião, não há salvação para ninguém. As nossas vidas serão decididas por aqueles que forem vitoriosos, nas campanhas, não é verdade, doutor? Platão já dizia, né? Sim. Se você não gostar de política, você vai ser governado por quem gosta. Isso. E a partir daí, da distribuição do fundo, dessas dotações orçamentárias, toda uma criação de regras específicas, né, que está lá no artigo 16C e D da Lei 9.504, há um critério de distribuição conforme a representatividade dos partidos políticos no Congresso Nacional. Algumas siglas, a exemplo, para esse ano: PL, Partido dos Trabalhadores, União Brasil, PSD e Partido Progressista, salvo engano, se eu não errei, são os 5 maiores partidos que terão acesso ao fundo. O primeiro é o PL, né? PL. Com cerca de 869 milhões. O PT vem em segundo lugar com 602 milhões e assim sucessivamente. O senhor podia, inclusive, doutor, esclarecer um pouco por que esses partidos detêm esse volume, né, maior que os outros. Como é que se decide quem ganha mais, quem recebe mais? Explicar um pouquinho, né, para quem está nos ouvindo aí, né? De repente ele pergunta, por que o PL? É só porque é o partido do ex-presidente, né? Automaticamente houve um critério objetivo, né? Vocês viram que são os 2 partidos antagônicos que têm maior direito ao fundo, ok? Mas como é feita a administração e a distribuição desse fundo? Como eu disse, está lá no artigo 16C e 16D da Lei 9.504. Depende da representatividade dos partidos no Congresso Nacional. Aqueles que têm o maior número de deputados e senadores vão receber mais. Eleitos pelo aquele partido. Exatamente. Aí na hora de distribuir vão ficando com um quinhão maior. Os que são eleitos pelo partido é a quantidade de voto individual de cada um desses deputados e senadores que compõem essas siglas no Congresso Nacional. Então faz esse cálculo, vê quem mais teve deputado eleito hoje, quem mais tem deputado e senador eleito é o PL. Por isso que a maior fatia do bolo é dele. Segundo lugar, quem mais tem representante no Congresso? O PT. E assim é feito. É simples, né? É proporcional à É uma continha representatividade matemática, no Congresso. Né? Uma conta Perfeito. matemática. Exatamente. É assim que funciona. E esse fundo, ele no início, quando ele é criado, para as eleições já de 2018, ele começa... Tudo que é novo, ele causa estranheza. E nós não conseguimos prever alguns procedimentos que serão efeitos de outros. Então, você cria o fundo, mas não tem critérios de como o partido vai distribuir esses valores para os seus candidatos. Como é que é feita essa distribuição? No primeiro momento, ficava a critério dos dirigentes partidários, e ainda fica. Mas hoje há mais transparência. O partido ele tem que publicar no site da sigla o valor que ele recebeu e qual é a forma de distribuição desse recurso. Distribuído é só ir no portal de prestação de contas, no Divulgar Cândido, você vai saber, se você tiver interesse, quem e quanto recebeu cada candidato. Apenas para ficar claro, o doutor Manuel falou, fundo eleitoral, a distribuição é proporcional à representatividade no Congresso Nacional, né? Para quem está nos assistindo, Congresso Nacional é Câmara e Senado, né? Isso. Então você pega, por exemplo, PL, quantos senadores, quantos deputados federais, soma, viu lá a quantidade e viu que eles têm
Uma quantidade maior. É assim mesmo? Eu sou advogado, então eu sou muito ruim de números, mas eu vou tentar lembrar. É 2% do fundo de forma igualitária. Salvo engano, 35% distribuído entre o partido com o maior número de deputados, 42%, salvo engano, pelo número de votos dado a cada parlamentar e 15% dado a cada voto individual a senadores. Então, realmente, a distribuição é feita desse jeito, Perfeito. pelos representantes do Congresso Nacional. Interessante. Outra questão, eu acho que essa parte do fundo também interessa muitas pessoas, né? Afinal, é dinheiro público, né? É dinheiro dos impostos, né? Sim. O fundo partidário já está incluído aqui nesse fundo de financiamento? Não, né? Não, o fundo outro recurso que também financia, né? O processo eleitoral. O fundo digamos, né? partidário, além de dotações orçamentárias, ele é composto por multas, né, eleitorais e doações de partidos ou de qualquer pessoa. E ele também pode ser usado nas eleições, mas a finalidade precípua é manter o funcionamento funcionamento das siglas. Porque durante o ano, né, tem despesa de toda a ordem, né, os partidos. Exatamente. E aí o fundo partidário entra para manutenção, né? Manter os partidos funcionando, né? Perfeito. E Isso. sem precisar do financiamento privado, né? Isso. Eu acho que, na minha opinião, né? Essa é uma opinião minha. Eu acho que foi um grande avanço, realmente. Quando você mistura muito o público e o privado, acaba que influencia, né? Muito um no outro, né? E aí a transparência e outras qualidades que a gente acha que é o ideal acaba sendo comprometido, né? Perfeito. Exatamente. A prestação de contas, doutor, é muito importante, né? Aquele candidato que, como o senhor falou, né, sabe escolher o contador, ele presta contas direitinho, né, lá para pro Escolhe bem o advogado. Escolhe bem o advogado, não né, aquele que vai orientar. Um bom advogado é importante, né? É essencial. São dois profissionais que são exigidos. Você pode fazer a sua campanha sem marqueteiro. Você pode fazer sua campanha sem um publicitário, mas a lei exige que todo candidato seja assessorado por um advogado e um contador. Tá? Qual a importância, doutor, para aquele que vai se candidatar? Digamos, é a primeira vez que ele vai se candidatar e de repente não está dando importância para isso, né? A prestação de contas do dinheiro que ele recebe de doação. Como ele gasta, né? Como ele gasta, né? E principalmente aquele dinheiro que vem do fundo, né? Exatamente. Se ele receber dinheiro Que cuidados ele deve ter? Oriundos do fundo ou dos fundos, ele vai ter uma obrigatoriedade ainda maior. Não quer dizer que o dinheiro vindo de outros, que a gente chama de outros recursos, não tenha que se prestar conta. É da mesma forma. Mas o fundo, ele trouxe também a obrigação de se ter mais responsabilidade com os gastos de campanha. O que pode ocasionar caso o candidato ele não consiga ou ele não faça uma devida arrecadação e prestação de contas? Ele pode, além de ter as contas reprovadas, responder por abuso do meio econômico ou a uma representação por arrecadação ilícita de recurso. Todos esses procedimentos, se o candidato tem um profissional habilitado, adequado a fazer a proteção dele, fazer a assessoria dele, ele vai evitar. Ele vai evitar, por exemplo, de entregar as prestações de contas parciais, porque tem, além da prestação de contas final, que deve acontecer até 30 dias depois da eleição, existem as prestações parciais, que ocorrem em 16 de setembro. Nem todo... me parece que antes era mais rigoroso e agora melhorou ou continua? Agora está bem mais rigoroso. Né? Tem um período ali, né? De quanto em quanto tempo o candidato tem que prestar contas? Na campanha eleitoral, dia 16 de setembro, ele vai prestar a primeira parcial, depois setembro, no início, 16 de setembro, final de setembro, eu não me recordo agora a data
e depois 30 dias. São 2 parciais e uma final. Durante a campanha. Exatamente. Antes não havia essas prestações. Tem que abrir uma conta específica, não é isso, doutor? A depender, são até 4 contas. O candidato... E tudo tem que passar por ali, né? Tudo por ali, tudo tem que ser em bancos oficiais com carteira no Brasil, né? Agora, é claro, se abriu a possibilidade de abertura de conta para eleições nos bancos digitais, né? Cada dia mais cresce esses, como Nubank, BUNI, entre outros. Então, para essas eleições, já valeu para a última, mas para essa, acho que os atores do processo terão mais opções, né? Mais opções para abrir os bancos. Perfeito. As contas. Doutor Manuel, registro de candidatura, né? Registro de candidatura, procedimentos, né? Como funciona isso? Quais são os requisitos? O que o candidato deve estar, de um modo geral, mais atento para que ela seja deferida, né? Porque esse é o primeiro passo, né? Ter a candidatura deferida. Depois de filiado ao partido, né? Porque no Brasil não existe o fenômeno, o instituto que exige em outros países, que é a candidatura avulsa. A Constituição obriga todo aquele que será candidato a estar filiado a um partido político. Então, ele se filiou, ele vai para a próxima fase do processo, que são as convenções. O fato de ele estar afiliado não garante a ele a vaga. Se das regras do seu estatuto, lançará os seus nomes. Então, lançou os nomes, as convenções se iniciam de 20 de julho a 5 de agosto, e o partido tem até o dia 15 de agosto, às 19 horas, para fazer o registro. Então, até o dia 15, às 19 horas de Brasília, o candidato que passou pela convenção, o partido político, vai apresentar o pedido de registro dele. Feito esse pedido de registro, ele tem 3 dias para fazer o pedido de abertura de contas de campanha, né? Então ali ele começa, registrou, ele já vai poder botar a banda na rua, fazer a campanha, o pedido lícito de voto, a propaganda eleitoral. Então é um marco muito importante. A partir do registro, ele está autorizado ao que ele não podia antes, que é pedir voto. Até então ele é pré-candidato, ele pode fazer a exaltação das suas qualidades pessoais, ele pode estar aqui com vocês falando por que ele será candidato, mas ele não pode pedir voto. A partir daquele momento, ele poderá colocar todo o seu material publicitário, fazer divulgação nas mídias sociais, é claro, sempre respeitado algumas determinações legais. A exemplo, eu não posso fazer propaganda em site de pessoa jurídica. Eu não posso fazer propaganda paga, eu posso fazer propaganda impulsionada nas mídias sociais. Mas na imprensa impressa, eu posso pagar até um limite de 10 publicações. Esse assunto é bem interessante para quem vai disputar. Viu? Nossa, então você que vai participar dessas eleições já sabe. Essa questão do impulsionamento, né? Que dia que vai ser o curso? Que dia que vai ser o curso? A Semana do Advogado Aproveite. Eleitoral acontece de 8 a 10 de abril. E o link está lá no perfil Manuel Veríssimo NT, onde você vai ter uma imersão durante esses 3 dias num curso online e gratuito. Você vai saber o que pode e não pode ser impulsionado, quem pode fazer os compartilhamentos, limite de gastos com esse impulsionamento, a exemplo de uma nova modalidade que as pessoas estão confundindo com o antigo showmício. Você já foi em algum comício onde era animado por um cantor sertanejo? Rapaz, acho que todo mundo tem uma história para contar. Eu devo confessar que já fui a um comício, a um showmício do Chitãozinho Chororó. Você gosta de Chitãozinho Chororó? Rapaz, eu gosto bastante de Chitãozinho Chororó. Canta um pedaço aí de Fio de Cabelo pra gente. Fio de cabelo? Você sabe aquela música? Fio de cabelo no meu... O senhor pode começar, então? Eu não sei. Um fio de cabelo no meu paletó. O homem canta bem. Ele frequenta o karaokê. É? Ali do Lola? Lola, já estive lá algumas vezes. Esteve lá algumas vezes. Quanto foi a nota?
Por acaso, na vez que eu estive... 9,8? Não, por acaso, na vez que eu estive, só um candidato, já estamos falando de eleições, né? Apenas um cantor ganhou. Te superou? Não, eu mesmo ganhei. Um só ganhou. Só fui eu. Foi O único 10? 10 e o 10 foi seu. 10. Acho que foi por acaso, né? Um acaso. Então, nesse ponto dos showmícios, as pessoas estão confundindo a leitura da resolução, acreditando que voltou-se a permissão legal de fazer showmício. Por quê? Porque a norma ela traz a possibilidade de artistas fazerem posicionamento pessoal em favor de determinada candidatura, mas para fim do quê? De arrecadação de recurso para aquele candidato que ele é simpático. É diferente de eu usar esse show para promover uma candidatura, né? Então, há uma diferença. No showmício, o candidato é estrela maior. Nesses eventos em que o artista fará a arrecadação, tem que estar vinculado primeiro ao evento de arrecadação. E ele é a luz do evento, né? Ele não é utilizado para promover a candidatura por si só. É uma diferença muito tênue entre o legal e o ilegal. Essa é uma das muitas a respeito de lives. Como é que vai funcionar as lives? Como é que vai funcionar a participação de influenciadores digitais? Eu não posso dar esse... Você quer ter essas informações semana... do advogado eleitoral. De 8 a 10 de abril. 8 a 10 de abril. Fique atento, pessoal. Estamos aqui com um dos maiores especialistas do estado em eleições, Dr. Manuel Veríssimo. Vamos trabalhar esse tema. Você que é advogado, você que vai prestar assessoria para qualquer candidato, ou você mesmo que vai ser candidato, são regras importantes que todo assessor, todo advogado deve saber para não cometer o erro do colega marqueteiro que teve que refazer todo o material de campanha. Emílio, nós vamos passar a palavra, né, para o Dr. Manuel fazer suas considerações finais. Sim. Mas eu queria, antes disso, né, deixar uma mensagem, um registro, né, para quem está nos assistindo agora. Vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Não. Eu queria dizer para quem está nos assistindo que tem algumas coisas que parecem que são universais de fato, né? Rockefeller foi um dos homens mais ricos do mundo e ele costumava dizer que ele sempre tinha pessoas mais inteligentes que ele ao lado dele, né? Warren Buffett, né, o maior investidor, pessoa física do mundo, né? Seu melhor amigo faleceu esse ano, né? Charles Mangley, com 99 anos. Ele disse que ele virou outro investidor depois que conheceu Charles Mangley, né? Faleceu, repito, com 99 anos, né? Jim Rohn, né, que é um estudioso, né, da mente humana, diz que você é a média das 5 pessoas que você anda. E aí, a sua presença aqui, doutor Manuel, só vem reforçar que isso é verdade, Emílio. Na minha vida, mesmo antes de ler sobre essas pessoas, eu fazia isso. Sempre andei com pessoas melhores do que eu. E eu estou muito feliz de ter recebido o senhor aqui nessa noite, tá? Eu que agradeço, fiquei até vermelho de tanto... Não sei se sou merecedor. Só da maquiagem, por favor. Vamos precisar de uma intervenção aqui. Por favor. Eu não sei se sou merecedor de tudo isso, mas eu agradeço de coração estar aqui participando com você, Emílio, com você, Germano. E novamente parabenizá-los por esse trabalho, que é um trabalho que vai para além da política partidária. Nós estamos falando aqui de eleições. Todo um Estado democrático de direito, toda uma cidade, políticas públicas são feitas através do voto direto e universal, e claro, secreto. As eleições são a grande festa da democracia. Nada se faz sem eleição. A gente tem que resgatar a importância desse ato que eu acho tão importante como saúde e educação. As pessoas têm essa estigma, essa demonização da política, mas nada se faz sem política séria. Isso é uma política que passa pelo processo eleitoral, mas ela avança também a partir do momento que os nossos candidatos são eleitos. Eu não vou poder citar o nome do filósofo porque eu não sei.
Mas tem um filósofo que fala que não existe governo honesto se a sua população é corrupta. Profundo também. Por quê? Uma Porque os nossos governantes são reflexo do povo. Ninguém é guindado e colocado numa cadeira de senador. Exatamente. Ele está lá porque alguém o escolheu. Outra máxima também é que a corrupção não é só a corrupção de Brasília. A corrupção é aqui. Eu brincava com um aluno esses dias, na verdade ontem, sobre ele. Eu gosto de chegar na faculdade cumprimentando todo mundo. Ele perguntou se eu seria vereador. Eu só podia. Qual é a faculdade que o senhor está dando aula? UNAMA, Universidade da Amazônia. Olha o merchan para UNAMA de grátis aí, como diz o. E esse aluno ele fez a seguinte brincadeira: professor, eu vou votar no senhor se o senhor me der R$300. A corrupção, gente. Já começou ali. A corrupção, ela começa dentro de casa, quando você adquire um DVD pirata. Quando você furta um sinal a cabo. Quando você fura uma fila, né? Sabe o que eu digo, Germano? É questão de oportunidade. O cara que ele furta a TV a cabo, se ele estiver diante de 1 milhão lá em Brasília, ele vai ceder também. E às vezes, bastando um clique para fazer aquele 1 milhão sair de uma conta e chegar na conta dele, sem ninguém estar olhando, né? Exatamente. Se ele tem coragem de furar uma fila onde está todo mundo olhando, todos estão olhando, imagina. Nos bastidores de Brasília. Estamos aproximando do final, doutor. Então a gente teria muito mais assuntos, né? Um assunto, um tema aí que interessa muito nesse momento e a gente ficaria aqui, eu acho que a noite toda discutindo, né? sobre tudo. Mas aí nós vamos passar para o senhor fazer aquele fechamento, aí de vários pontos, como as representações e reclamações, propaganda eleitoral, sistemas eleitorais, totalização dos votos, proclamação dos resultados, diplomação e lista eleitoral. Se o senhor puder citar o que o senhor considera mais importante de tudo isso que eu falei, né? Só para a gente encerrar. E lembrando que o que ele vai falar agora, Emílio, é apenas um pequeno aperitivo. É uma pílula. Uma pílula. Do universo. Do que vai acontecer de 8 a 10 de abril na semana. Do advogado eleitoral. Exatamente isso. Eu não consigo eleger um único tema como importante. Nós, ao longo da nossa fala aqui, todos nós trabalhamos alguns deles indiretamente. A propaganda eleitoral eu entendo como a parte mais visceral. Visceral no sentido de que hoje a polarização do processo eleitoral brasileiro, vamos até aquele bordão, nunca na história desse país, nunca antes na história desse país, eu vi um momento em que ou você se rende à minha ideia e ao meu candidato, ou você é o meu inimigo. Não há divergência, não há aquela coisa saudável. Olha, eu não penso como você, eu penso assim. Polarização, né? Eu penso diferente, mas nem por isso eu sou seu inimigo, né? Hoje não. Ou você é de direita, ou você já é automaticamente de esquerda. Né? Não existe outras opções. Isso acontece. Na cabeça. E aonde isso aflora? Onde que isso toma corpo? Onde isso é exposto e por isso visceral? No momento da propaganda eleitoral. Quando você manda uma notícia favorável de um candidato que você é simpático no grupo da família e você tem aquele primo seu que não gosta daquele candidato e o chama de ladrão. E ali amizades, né? Laços familiares, situações que foi um caso aqui de Rondônia de um comerciante, do empresário do interior que foi condenado por forçar os empregados a votarem no candidato dele e coagia, recriminava, e era até motivo de... Agiu como um coronel, né? De assédio. Um verdadeiro coronel. Aqueles que não fossem simpáticos, né? Então, é um marco importante. A propaganda, você precisa saber, além de respeitar a opinião divergente, para você que vai atuar no direito eleitoral, existe uma série de regras que podem levar, inclusive, o abuso dos meios de comunicação e cassação do seu cliente. Exemplo disso, a famosa deepfake.
fake news. Isso vai ser bem importante nessas eleições, né, doutor? É tão importante que criou-se uma resolução nova, a resolução dos ilícitos eleitorais, que colocou a prática desse tipo de peça publicitária. O que é um deepfake? Né? Isso é importante falar. Que estão nos Muito ouvindo importante entender. falar. Deepfake, que é a manipulação da imagem da voz com o objetivo no direito eleitoral de ajudar ou prejudicar um determinado candidato. As deepfakes são tão perfeitas que é a imagem da pessoa, a voz da pessoa falando, mas foi tudo fabricado de forma artificial, né? E a Justiça Eleitoral, preocupada com a disseminação dessa inteligência, dessa tecnologia feita através de inteligência artificial, ela permite o uso de inteligência artificial nas eleições, desde que seja feito o que a gente chama de rótulo. Essa propaganda foi utilizada, mas deepfake não. Deepfake, e não a a manipulação de dado e voz para fins irregulares, mesmo com autorização de pessoas mortas, como foi o caso daquela propaganda da Elis Regina, da Kombi. Todo esse tipo de manipulação de imagem audiovisual, ela está terminantemente proibida. Se acontecer, pode resultar na cassação do registro de diploma do candidato. Mais do que justo. Perfeito. Vamos agora encerrar, né, doutor Manuel? Queremos lhe agradecer imensamente por tirar um tempo da sua rotina, que nós sabemos que é bem corrida. Hoje eu ainda né? tenho que ir para a faculdade. Nós sabemos que o senhor está aqui realmente por amor à sua profissão, ao que faz, né? E nós só queremos mesmo lhe agradecer por nos dar essa oportunidade de levar todo o seu conhecimento, né? Ou parte dele, né? Uma parte dele, né? Por quê? O restante vai estar onde? Uma parte porque... Vai ter aí um evento, né? De 8 a 10 semanas do advogado eleitoral. Se você quer saber mais, cola nesse cidadão aqui. Agradecer a sua presença, doutor Manuel Veríssimo Ferreira Neto, no Podfisco, que é uma realização do Sinafisco, Sindicato dos Analistas Tributários da Receita Estadual do Estado de Rondônia. Se você que está nos assistindo gostou dessa entrevista e quer ter acesso às entrevistas anteriores e não perder nenhum episódio do Podfisco, acione o sininho, inscreva-se no canal. Nós vamos... É o primeiro programa do ano, né? Perfeitamente. Germano. Começando Abrimos com o pé direito aqui com o Dr. Manuel. Tenho certeza que ele trará muita sorte aqui para o nosso programa. E se você quer continuar tendo acesso a pessoas interessantes como a de hoje, inscreva-se, acione o sininho e nos acompanhe nas redes. um abraço.